caso deixa eu falar aqui, eu vou te cortar aqui um pouquinho. Não, por favor. Ô, Marcel, é o seguinte, no caso da matemática, por exemplo, eu achei muito interessante as meninas colocarem, você veja que o direito de conhecer, né, o direito de saber, você veja que uma pessoa que de repente não lida com o mundo urbano, né, com muita frequência, mas que ela, por exemplo, precisa comprar coisas e ela precisa lidar no mundo financeiro, né? Porque o escambo acabou há muito tempo, as pessoas compram hoje em dia. Então você veja que esse conhecimento de porcentagem, esse conhecimento de quantias, ele é necessário de fato para que o indivíduo ele consiga tramitar na sociedade. Então você veja como é necessário que ele se aproprie desse conhecimento, quer dizer, ficar só ali no popular dele e só nos conhecimentos prévios dele, de repente não é suficiente. O professor ele tem que avançar e discutir essas coisas. Quer dizer, como é que esse mundo que está aqui interfere no seu mundo do dia a dia, quer dizer, que tem essa interferência, porque está tudo interconectado. Até para entender uma notícia de economia no jornal. Simples. Simples, uma notícia de economia no jornal. Exatamente. Só que, teoricamente, né, as pessoas até falam isso, mas vivenciar como Paulo Freire propôs e vivenciou é outra questão. Eu vejo muito isso na discussão sobre o preconceito linguístico. Uhum. Temos que respeitar as variedades linguísticas. Uhum. Então, temos que ensinar, né, respeitar a variedade do outro e ensinar a variedade, a norma padrão, para ele não ser discriminado. Exato. Só que sempre de uma postura superior, né? Uhum. Então, vamos ensinar o melhor para ele. Uhum. Isso é uma pena. Coitadinho, ele não pode ficar falando errado, porque senão ele vai ser discriminado. Uhum. E não é isso. Da mesma forma que eu ensino a norma padrão, eu deveria estar curiosa em aprender a variedade não padrão. Do mesmo jeito que eu falo iluminar, eu estou interessadíssima em aprender o alumiar, que, aliás, é muito mais iluminado do que o iluminar, né? Então, mudar esse registro nos educadores, em nós educadores, é que é a questão. Não é incorporar a teoria, mas é mudar a nossa maneira de ver o outro como diferente, efetivamente. Rosângela, a interpretação de fotos, de obras de arte, de músicas, de filmes, de outros materiais, auxiliam o processo pedagógico na alfabetização de jovens e adultos? Elas ampliam a possibilidade de leitura do mundo, porque elas também são textos, e como textos, elas também têm uma codificação, têm significados e signos, e podem ser lidas. E, para além disso, esse educando também traz imagens e produz essas suas relações com a arte no seu cotidiano. Então, ele pode ler diferente sua produção e a produção que o mundo coloca, né? Acho que uma possibilidade de trabalho, e que a gente pode usar o livro do Dedo de Prosa também como disparador, é quando você está numa relação inicial com o seu educando, de conhecê-lo, né, a identidade desse educando. Você tem algumas possibilidades de imagem que constroem essa identidade, que você pode ler, tanto de alunos, de educandos, que tem na página 24, quanto na página 34 de fotografia. Inclusive, ela suscita uma possibilidade de trabalho, se você fazendo um significado daquele momento ou do momento que o grupo entenda como importante para eles, e expressar essa temática, essa linguagem de outra maneira. Você pode fazer uma instalação com isso, os objetos que estão ali, as fotos, e pendurar na sala, e fazer um espaço de interação com essas fotos. Você está fazendo uma produção artística com um significado para aquele grupo e uma leitura tanto do que foi produzido quanto do que eles trazem do seu cotidiano. Aguarde, o Hora Atividade volta em instantes. Permite colocar ela como um exemplo.
Eu posso sugerir para os meus educandos que tragam de suas casas uma foto que significou uma mudança no seu comportamento. Eu fiquei diferente depois disso. E que eles tragam essas fotos para o espaço de alfabetização, para a sala de aula. E contem essa história. E a partir dessa, contar essa história da sua foto, do seu significado, reconstruir uma outra identidade. Fazer uma montagem coletiva a partir de recorte